Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, considera voto impresso um golpe. Conmebol anuncia que o Brasil será sede da Copa América, que terá início em 13 de junho. Olha, meus amigos, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, um dos maiores defensores da urna eletrônica. Você quer comprar uma briga? Você fale ao ministro Barroso que essa urna eletrônica não é confiável. Aí você vai comprar uma briga. Ele defende por todos os ângulos e meios que a urna eletrônica é 100% confiável. Nós respeitamos a opinião do ministro, ele se embasa em muitos argumentos para defender essa ideia, mas tem muita gente que não leva a sério e não acredita exatamente na licitude dessa urna eletrônica. Tem muita gente por esse país afora. A Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, através do presidente Arthur Lira, constituiu e instalou uma comissão de deputados para analisar um projeto de emenda constitucional da deputada Bia Kicis. A deputada Bia Kicis apresentou uma emenda, um projeto de emenda constitucional, uma emenda à Constituição, exatamente para tratar da implantação do voto impresso. E o presidente do TSE, o ministro Barroso, já disse: voto impresso é golpe, é querer exatamente passar por cima da Constituição. Mas, ao final, ele disse duas coisas que nos chamou a atenção e vale a pena comentarmos aqui. Primeiro, se a Câmara dos Deputados aprovar o voto impresso e passar a fazer parte da Constituição, vez que é uma emenda à Constituição, o ministro Barroso disse que vai cumprir, porque cumpre a Constituição. Depois ele disse o seguinte: mesmo que a Câmara dos Deputados mudem para o voto impresso, não dá mais tempo para a eleição de 2022, porque nós já estamos no mês de junho, praticamente no mês de junho, e todas as modificações para a eleição do ano seguinte deverão ser feitas no mínimo um ano antes. E aí, isso ainda vai tramitar, essa proposta de emenda constitucional ainda vai se avançar depois que essa comissão der o sinal verde, vai tramitar, vai para as comissões da Câmara dos Deputados, até que chegue no plenário, até que tenha votação, tem os deputados que são favoráveis, tem outros que são contra, e aí, quando isso, se vier, será aprovado ou não, com certeza passará lá para o final do ano e não haverá tempo hábil para que essa modificação seja implementada para a eleição do ano que vem, segundo o ministro Barroso. Portanto, eu sou a favor, não do voto totalmente impresso, você voltar a votar como você votava antes, escrevendo lá no papel, né, como é nos Estados Unidos. Eu não sou favorável a isso, porque existia muita fraude naquela época por conta desse voto impresso. Agora, eu sou favorável a um sistema talvez que eu possa considerar como híbrido. O eleitor digitar o voto lá na urna eletrônica e a urna imprimir um boletozinho, não para que o eleitor possa levar aquele papelzinho impresso, não, para isso não, porque muitos eleitores vão aproveitar isso para levar para receber o dinheiro do voto que ele vendeu ao seu candidato, comprovando que ele votou, mas só para que, com a impressão do voto, o eleitor possa ver ali que realmente o voto foi computado para o candidato em quem ele votou ou os candidatos em que ele votou. Eu sou a favor desse tipo aí.
para não ficar somente lá na memória da máquina, e há quem diga que na memória, se precisar fazer uma contagem, uma recontagem, isso pode acontecer, mas é muito complicado. Eu acho que deveria o eleitor ver exatamente impresso o voto que ele deu, e aquele papelzinho ficar lá na urna mesmo, lá no local, do lado, para, se houver necessidade, uma futura recontagem, mas você ter certeza que o que foi impresso ali no papel espelha a realidade do voto em quem você votou. Eu defendo esse tipo de voto. Mas o ministro Barroso disse que é golpe o voto impresso. Olha, meus amigos, a Conmebol, que é a entidade na América do Sul que cuida do futebol, decidiu, depois de contatos com a Confederação Brasileira de Futebol, hoje pela manhã, e com o ministro da Casa Civil e com a aquiescência do presidente da República, foi decidido e anunciado que a Copa América desse ano será no Brasil. Olha, a Copa América já começa em 13 de junho. Estamos aí praticamente em cima, né, da Copa América. Inicialmente, a Copa América seria na Argentina e na Colômbia. Eles dividiriam essa Copa entre os dois países exatamente para evitar muitos contatos e aglomerações e por conta dessa questão do coronavírus. A Colômbia, há uns 20 dias, pediu para que fosse adiada essa Copa América para o mês de novembro, falando sobre a pandemia. E aí saiu do processo. A Conmebol entendeu que a Argentina poderia fazer essa Copa. Mas agora, esses dias, a Argentina disse que não iria sediar a Copa América por conta da pandemia do coronavírus, está aumentando de contágios lá na Argentina. E aí o Brasil aceitou fazer aqui. Muita gente contra, a Rede Globo totalmente contra. Eu acho interessante. A Rede Globo, né? Ela é ideológica, ela tem um lado, ela tem um partido e ela totalmente contra. Claro que se outros países não quiseram por conta da pandemia, por que o Brasil querer? Mas o Brasil já não está havendo futebol. Ontem mesmo não teve Flamengo e Palmeiras com os estádios sem receber público, não teve Ceará e Grêmio, não teve no último final de semana CSA e Náutico lá no Recife, ontem não teve CRB e Remo aqui em Maceió. Então, o futebol está acontecendo no Brasil, com os estádios fechados, sem receber público. Então, esses jogos da Copa América podem ser divididos em várias sedes no Brasil, da mesma forma sem torcida. Aguardemos para ver em que isso vai dar. Adelson Andrade para o portal BR 104.